Fala galera, Nico aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre estilos de edição. O pessoal veio me pedindo bastante eu explicar um pouco sobre mais edição na montagem, esse tipo de coisa. Eu vou passar os estilos, lembrando que você não precisa seguir nenhum deles, mas é bom conhecê-los para você desenvolver seu próprio, ok? Bom, vamos começar então, que é muita explicação, eu não quero que o vídeo fique muito longo. O primeiro é o Classic. Ele tem as características de sincronia, color correction bem simples, e a sincronia quer dizer música, né? E uma color correction bem simples. Geralmente ele utiliza slow motion no começo e no final das kills, e faz um corte durante esse slow motion, né? Sem muitos efeitos mais aprimorados, né? E bom, ele é um estilo um pouco morto hoje em dia, o pessoal não utiliza tanto ele hoje em dia. Você pode pensar que utiliza, mas você vai acabar vendo quando eu explicar os outros estilos que são tem algumas características que definem para outras partes, né? A música, ela geralmente é uma música bem simples, não tem batida, não é um dubstep, não é uma... Geralmente pode ser um rock ou até uma música eletrônica, mas a edição não tenta seguir a música muito, né? E as color corrections são mais ou menos, ou basicamente, aumento no contraste, um aumento nas cores mesmo. E bom, é basicamente isso daí. Se você quiser conhecer um canal que ainda faz esse tipo de edição, iRips Clips, eu vou deixar na descrição inclusive para quem quiser dar uma olhada de cada exemplo, de cada tipo de edição, ok? Bom, o segundo estilo que eu coloquei aqui, que na verdade é um subestilo, é o Movie Style. O Movie Style pode ser adicionado em qualquer estilo, mas ele é uma parada mais épica. Geralmente você vê ele em trailers, né? Coloca aquela música da Idade Média, não sei, agora me fugiu o nome. Não é clássica, mas é um outro tipo de nome, é tipo Viking, sabe? Aquela mulher cantando e tal, e uma coisa, oh meu Deus, oh meu Deus. E isso, além de ser utilizado em clipes, é utilizado em algumas montagens. Um exemplo que segue mais ou menos esse exemplo que eu dei agora é o do Zero Grease, porém ele usa outro estilo que é o rock, né? E ao mesmo tempo utiliza esse subestilo Movie Style que usa essas cutscenes no Theater Mode, né? Hoje em dia é bem mais fácil, mas eu acho que ele sempre tentou puxar para esse tipo de montagem, esse tipo de edição, né? Claro que não só ele, mas é uma coisa que cada vez os editores acharem mais interessante colocar nas montagens, que também ajuda para pegar o tempo certo na hora do clipe mesmo, e outras características que eu não vou explicar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, ok? Depois eu faço um vídeo pra falar disso. Agora nós temos três estilos que são com edição mais aprimorada, que são os que a gente mais vê hoje no YouTube. O primeiro é o rock, que pode ser tanto jogadores de trick shots quanto feed, porém os jogadores de feed geralmente utilizam esse estilo. Os trick shotters, que é um estilo que muito raramente você não vê quando o cara tá jogando trick shot, por exemplo, você só vê jogadores de trick shot fazendo esse tipo de montagem. Você não vê um cara de feed ou um outro tipo de jogador utilizando esse tipo de edição. E temos o over edit, que depois eu vou explicar direitinho, mas ele mais ou menos que ignora os clipes e simplesmente tenta fazer uma edição com a música, né? Mas vamos lá. O rock, ele tem característica mais ou menos, ou quase sempre, melhor dizendo, com uma color correction marrom, ou um tom desse tipo, alaranjado, né? Ele utiliza músicas de rock, metal, como o nome já diz, né? E ele tem uma característica também de edição um pouco mais simples, porém ele utiliza mais efeitos que uma edição clássica, uma edição old school, como foi a primeira que eu expliquei. Mas ele não utiliza tantos efeitos, por exemplo, do After Effects. Ele sempre utiliza, ou sempre não, mas geralmente utiliza efeitos de texto 3D, esse tipo de coisa, que dá uma aprimorada a mais, mas ele não tenta seguir a música muito, só algum slow motion ali, aqui, entre os clipes, para deixar a coisa mais bonita, né? Já os trick shotters, eles sempre utilizam hip hop, rap, esse tipo de música, até um pouco de eletrônica, e eles tentam seguir a música, e eles tentam passar, pelo menos eu sinto isso, né? Eles tentam passar a impressão de rapper, né? Do cara, sabe... Mano, sabe, vocês devem ter entendido. E dessa forma eles passam com a música, né? E também com o tipo de edição, que é sempre com uma sincronia com a música. E nos certos momentos mais, assim, explosivos da música, eu posso dizer assim, acontece os clipes, né? É uma
característica desse tipo de edição. Claro que não é sempre, né? O rock também faz isso, o estilo de rock. Quando a música explode, ele sempre tenta trazer essa sincronia com a música, né? Porém, com menos quantidade, né? Já o Overedit é uma coisa que eu sou um pouco contra, porém é um modo que tá aí, é um estilo que tá aí. Lembrando que você não precisa seguir nenhum deles, são apenas estilos de edição para você conhecer. E o Overedit ele simplesmente esquece o clipe e utiliza só de muitos e muitos efeitos para fazer uma sincronia com a música, sabe? Eu não aconselho muito ele utilizando em OSS, eu acho que é o nome, que é uma edição de um clipe só. Ele usa muito frequentemente nesse tipo de clipe, mas eu não acho muito válido. Ok, pessoal, então é isso aí. Se gostou do vídeo já sabe. E alguma dúvida aqui, comente na descrição. Na descrição não, nos comentários. E bom, vai ter um exemplo de cada tipo que eu dei aqui na descrição, ok? Falou, até a próxima então. Tchau!